Olá, meus queridos. Estão todos bem? Eu rogo sempre a Deus que estejam bem, com muita paz no coração, com muita alegria no Senhor Deus, com muito calor humano, né? Já que estamos em nossos lares, aumentando o nosso laço, né, familiar. É muito bom isso. Temos que ver o lado bom da quarentena, né? Temos que aproveitar a quarentena para isso. E eu aprendi a trabalhar nessa coisa chamada computador, né? Para poder alimentá-los, né? Para poder alimentar a consciência dos irmãos com aquilo que é puro, santo, justo, que é a palavra do Senhor, né? Vimos no vídeo passado que a nossa consciência Deus colocou em nós para ser o nosso guia. Vimos que a consciência escancara diante de nós mesmos o nosso interior, nosso pensamento mais profundo, ela coloca para fora. E também a consciência, se não é alimentada por Deus, ela é cauterizada. O pecado passa a ser uma coisa que não nos causa problemas, muito pelo contrário. Então isso fala de consciência cauterizada. Nós vimos que ela testifica o íntimo do homem, nós vimos que ela é para acusar os nossos pecados quando é alimentada por Deus. Vimos que ela pode ser contaminada, ela pode ser um guia falso. Lembram-se? O apóstolo Paulo dizendo lá no Sinédrio que ele tinha boa consciência seguindo a Cristo, e lá na frente do rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, ele diz que a consciência dele estava ruim. Ele tinha prazer quando votava para matar os cristãos, os santos, ele usa essa palavra, os santos. E hoje nós vamos ver que a nossa consciência nas mãos de Deus, o que ela acontece? O que Deus faz dentro da nossa mente, o que Deus faz dentro da nossa consciência e por que a nossa consciência tem que ser sempre alimentada com a verdade. A primeira coisa é que todos nós tivemos a nossa consciência alimentada pelo inimigo de nossas almas. Sim, mesmo tendo nascido num lar cristão, né, antes da nossa conversão, quem alimentava a nossa mente era o pecado. Nós tínhamos prazer no pecado mesmo estando na igreja. Tanto é que é importantíssimo o nascer de novo. Foi aquilo que nós falamos no domingo pela manhã. E no domingo à noite retratamos isso também. Nós temos que nascer de novo. Mesmo que você seja filho, neto, bisneto, tataraneto de crente, a salvação não é pela parte genética. A salvação é pela graça e você precisa nascer de novo. E quando acontece o nosso nascimento, quando nascemos de novo, veja só o que Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quando o escritor aos Hebreus está comparando o sacrifício de Cristo com o sacrifício do Antigo Testamento, eu vou ler desde o versículo 3, assim nós temos um conhecimento um pouco maior, né? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue do Senhor Jesus que purifica a nossa consciência de obras mortas. Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 13, nós vemos o que são essas obras mortas. Hebreus 10, 11 a 13. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vemos aqui que o sacerdote oferecia sempre os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, viu o texto? Nunca, jamais podiam remover pecados. Por quê? Porque o pecado estava aqui.
na consciência cauterizada, na consciência que guiava de forma errada. Eu peco, mas quem paga pelo meu pecado é o novilho. Quem paga pelo meu pecado é o bode. Quem paga pelo meu pecado é o touro. Não é o meu sangue que vai embora. Então, por isso que diz que os sacerdotes ofereciam sempre os mesmos sacrifícios que nunca, jamais removiam pecados, porque o pecado estava aqui. A remoção do pecado tem que acontecer na mente, que é o que o nosso texto básico disse. Jesus purifica o nosso pecado, limpa a nossa consciência, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa os nossos pensamentos maus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu sei que muitos irmãos sabem de cor esse texto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, vai falar sobre alimentar a nossa mente com a verdade. Alimentar a nossa mente, a nossa consciência com a verdade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Vejam agora o resultado. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Igual, é uma equação matemática, né? Aquilo que eu aprendi, mais aquilo que eu recebi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi no apóstolo Paulo, e mais a prática igual. Resultado: e o Deus da paz será convosco. Deus vai nos dar paz no íntimo. Deus vai nos dar paz pela consciência. Eu alimentei a minha consciência com tudo aquilo que é bom. Então, além de me purificar com o sangue na sua cruz, Ele torna a minha consciência, de uma certa forma, usada por Ele para trazer paz. E o Deus da paz será convosco. Quando zombarem de nós, quando retrucarem, quando mentirem. Nós já vimos que nem sempre onde há fumaça há fogo. Nem sempre o povo só aumenta, não inventa. O povo inventa e o povo coloca fumaça sem fogo contra os cristãos, porque não amam a Jesus. Veja só agora a primeira carta de João. Primeira carta escrita por João, capítulo 3. Primeira carta escrita por João, capítulo 3, versículo de número 21. 3:21. Amados, se o coração não nos acusar, é um órgão que fica bombeando sangue. Claro que não é o coração, é a consciência. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A nossa confiança, Deus não vai me acusar de nada. Nós ficamos felizes. Quando é conservada pura a nossa consciência, ela traz alegria para nós, ela traz confiança em Deus, ela traz assim aquilo que é agradável no nosso ser. Isso não é egoísmo, isso é consciência de que estamos no caminho certo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Veja só. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Quando Paulo escreve a segunda carta, ele fala que ele tem alegria, a minha glória, o meu brilho, aquilo que me deixa satisfeito, é saber que a minha consciência não me acusa diante de vocês. Eu fiz aquilo que era correto. Eu procedi da forma da graça de Deus. Traz alegria, profunda alegria.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarcerado. Sabemos, porém, que a lei é boa. Ela só não é boa para aquela lista que eu acabei de ler de pessoas que desobedecem ao Senhor. Então, quando nós mantemos a nossa consciência limpa, pura, a nossa fé continua pura também. Isso aparece ali no capítulo 3 também de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 9. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Aqui aplica-se a presbíteros, a pastor, a diácono, esse texto. Nós temos que manter a nossa consciência limpa. E quando a consciência está limpa, a nossa fé continua inabalável. A nossa confiança em Deus continua inabalável. E o meu último texto hoje, primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Desculpem, eu vou ler o 18 também. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Mesmo que o Senhor seja perverso, temos que agir corretamente, porque a nossa consciência é um instrumento de Deus. A nossa consciência faz com que soframos com paciência, faz com que enfrentemos as tribulações com paciência. Resumindo tudo, consciência foi colocada por Deus dentro de nós para nos guiar. Quando ela é alimentada pelo mal, como o foi durante muito tempo nas nossas vidas, ela pode ficar cauterizada, ela fica cega, ela fica contaminada, ela é uma guia falsa. A consciência vai nos guiar por caminhos totalmente falsos. Porém, com a ação maravilhosa do Senhor Jesus na cruz do Calvário, com o seu sangue, ele lava a nossa consciência, ele aplica em nós a nossa alegria, ele aplica a palavra correta, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, lembra? Tudo isso vai alimentar a nossa mente e nos momentos de sofrimento, a nossa consciência vai estar firme. Não, está fazendo certo. Está fazendo conforme Deus disse. E esse sofrimento será diminuído, ele será rompido, esse sofrimento vai ser reparado, né, por saber que Deus cuida de nós e que estamos fazendo conforme Deus quer. Vamos orar. Senhor amado, nós somos muito gratos porque o teu sangue na cruz do Calvário, além de pagar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ele ainda lavou a nossa consciência. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a iluminação do Espírito Santo, para que possamos, ao estudar a Tua Palavra, alimentar a nossa consciência com esta Palavra bendita, para que a nossa consciência seja um instrumento nas Tuas mãos, para nos guiar, Senhor, pelo caminho certo.
E quando estivermos passando por aflições, por tempestades da vida e até mesmo por opressões vindas de outras pessoas, que a nossa consciência mantenha a nossa fé em Ti. Saber que o Senhor tem o tempo certo para resolver todas as coisas que acontecem. Para a Tua glória, Senhor, mexe na nossa mente, alimenta a nossa consciência, para que a nossa consciência, sendo um instrumento nas Tuas mãos, nós possamos ter alegria de saber que estamos no caminho certo. Para a Tua honra e glória que oramos. Amém, Senhor. Que todos os irmãos tenham sempre a alegria de, ao estudarem a palavra de Deus, conseguirem guardar esta palavra para ela servir de guia, para servir de direção, de lâmpada para a nossa alma e assim caminharmos corretamente diante do Senhor. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.